Então fala você que se conecta comigo para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, acione o sino das notificações, é muito importante a sua inscrição, é de graça. Toca nesse botão vermelho aqui embaixo, aproveite também e compartilhe vídeos nos grupos de Telegram, WhatsApp, Instagram e tudo mais. Vamos falar sobre a renovação ou não do Alex Teixeira, do Sport que venceu o Bahia e ficou a 2 pontos para o Vasco. A situação é preocupante, sim. O Leão do México que está querendo o Juninho, né, o Juninho meia do Vasco. Vamos comentar sobre isso. E o Paulinho, né, ex-jogador do Vasco, que deve ficar livre para jogar no Vasco. Tá certo? Entrando nos assuntos aqui. A 777 Partners, segundo os jornalistas aqui, um jornalista na realidade, cogita não renovar com Alex Teixeira. Olha, tudo nesse momento dentro do Vasco, principalmente nesse momento, gente, é mera especulação. Essa situação envolvendo o Alex Teixeira não vem ao caso agora. O Vasco está totalmente focado na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem eu fiz algumas perguntas a algumas pessoas para tirar essa dúvida e a realidade é a seguinte: o Alex Teixeira, desculpa, ele está totalmente focado no Vasco. O Vasco tem contrato com o jogador. Espero demais por uma adaptação do Alex Teixeira, principalmente após a chegada do técnico Jorginho. Torço muito pelo jogador. É um baita de um jogador, tem talento, apenas 32 anos, mas infelizmente estava no futebol chinês, que não é igual ao brasileiro, não é igual ao alemão, não é igual ao espanhol, que você usa muito o preparo físico, né, a preparação física. Não tem isso muito por lá, não tem muito disso, né? Então, o Alex Teixeira, eita, vocês meio que Paulinho não saiu da cabeça. Mas assim, voltando no Alex Teixeira, gente, é especulação, não tem nada disso. E fazer isso nesse momento, acho até uma covardia com a instituição, com o Alex Teixeira, com os torcedores do Vasco, que estão focados na Série B do Campeonato Brasileiro. E o foco dos vascaínos, o foco do Alex é esse, tá certo? Série B do Campeonato Brasileiro. Então esse é o primeiro assunto. Segundo assunto, após a derrota para o Grêmio, mais uma derrota com gols bizonhos, né? Essa é a palavra que nós temos que utilizar, gols bizonhos que o Vasco tomou mais um jogo. O problema não foi ter perdido para o Grêmio. O problema foi a maneira que o Vasco perdeu. Os gols, o Jorginho reconheceu. Não vai ter medo de mexer, tem que dar uma sacolejada na equipe e voltar, né, para a gente voltar a vencer. Não só dentro de casa agora contra o Náutico, que é o lanterna do campeonato. Não tem que entrar contra o Náutico também naquele climazinho de oba-oba, tá tudo certo, vamos voltar. O Sport está só a 2 pontos do Vasco. O Sport tem uma chegada muito maior do que a do Londrina. Então o Vasco precisa dobrar a concentração na Série B do Campeonato Brasileiro. Dobrar, sabe? Treinar firme a semana inteira. Vamos cobrir os treinamentos aqui para levar para você, torcedor vascaíno, em primeira mão, como está sendo os treinamentos do Vasco, os treinamentos diários do Vasco aqui, a preparação para o jogo diante do Náutico. Tá certo? Então, é uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, mas o Vasco bem concentrado, o Vasco unido, dificilmente vai ser batido ou vai ser surpreendido por algum adversário. Então, mas o foco tem que ser total. O foco tem que ser ali bem firme, né, nos jogos para não perder mais pontos. Sobre a situação envolvendo o Leão do México e o Juninho, né, o Juninho, meia atacante do Vasco, que vinha se destacando no início do ano, de repente caiu de produção e agora começou com o Jorginho a ter mais oportunidades. Mas, olha, o Juninho tem um potencial incrível, né? O Juninho tem um talento nato, né? Jogador da base do Vasco, é um baita de um jogador, né? Despontou até certo ponto, né? Tem aquele algo a mais. Sabemos que se o Vasco trabalhar a mente desse jogador, ele, sinceramente, e o Jorginho sabe fazer isso muito bem. Eu acho que 2 milhões é muito pouco pelo Juninho. Eu acho que vale a pena continuar com ele
né? O Vasco fez o investimento no Palácios e o Palácios ainda não deu retorno dentro de campo. E tudo depende, gente, de um treinador que saiba trabalhar também com esses jogadores. Nós não tivemos. Tivemos lá atrás o Zé Ricardo, que infelizmente saiu do Vasco e foi para o futebol japonês. Mas agora, nesse início de planejamento, com o Jorginho, né, o Jorginho pegando essa tarefa árdua, difícil, de recolocar o time na Série A do Campeonato Brasileiro, ele vai precisar trabalhar com esses jogadores. Palácio, Juninho, vão jogar, tá com a cabeça, não tá focado no Vasco e tal. Então vamos trazer esse foco para dentro do Vasco. Os sonhos desses meninos eram jogar bola, são novos, eu falo isso porque o Palácio tem apenas 22 anos, né? O Juninho novinho também. Então são meninos que precisam melhorar a cabeça. Ah, Eduardo, isso é anormal? É claro que não. Tem muito disso no futebol. E quando você consegue colocar na cabeça desses meninos que eles são talentosos, que eles têm toda a capacidade do mundo para ajudar, para colaborar, que talento nós sabemos que eles têm também, sendo repetitivo aqui, olha, eles vão ajudar o Vasco, vão ajudar demais, demais, tá certo? Então, pensar essa situação envolvendo o Juninho. Às vezes vale mais a pena emprestar do que vender. Ou então empresta uma compensação financeira e é zero problema. O Vasco tem que aprender a lucrar também com o empréstimo. Agora o Vasco não precisa se desfazer de jogadores com tanta facilidade. Por isso estou falando isso aqui. Sobre o Paulinho agora. Último assunto aqui. O Vasco vem namorando essa situação do Paulinho há um tempo, né? O Vasco cogitava, inclusive, fazer uma oferta pelo jogador. Agora o Bayern não deve renovar com o jogador. Ex-jogador do Vasco, cria, né, do Vasco e tudo mais. Olha, se o Paulinho voltar para o Vasco, e acho uma boa para o Paulinho, saiu muito cedo do Vasco, foi a maior venda da história do Vasco, vai ser uma boa para o Vasco, uma boa para o Paulinho, e o Paulinho é um craque de bola, né? Esse aqui vai chegar para jogar, chega para tomar conta da posição, né? Sabemos da qualidade do Paulinho, da maturidade do Paulinho. O Paulinho, esse sim, tem uma cabeça muito boa, ele tem um foco danado. Ah, mas não aconteceu lá fora. Gente, pode ser coisa da minha cabeça, mas o futebol, espanhol é muito mais fácil. O Paulinho não foi para o futebol espanhol, tá certo? Então, não estou aqui desmerecendo outros países, não. Mas essa é a grande realidade. Jogar na Espanha é fácil, é difícil não. Só tem o Real Madrid, lá o Atlético de Madrid de vez em quando, e o Barcelona, né? O restante é pau na água, entendeu? São clubes que realmente não conseguem disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, não briga nem da metade para cima ali do futebol espanhol, sendo muito sincero aqui. Eu duvido que eles conseguem jogar aqui o tempo inteiro, futebol aqui, quarta e domingo, às vezes terça, quarta e domingo, ou terça, quinta e domingo, desculpa. Então, essa é a grande realidade. Então, o Paulinho é um grande jogador, né? A 777 está de olho, o Paulo Brax está de olho, junto ao Vasco, hoje o homem forte do Vasco. O Vasco vem fortalecendo ainda mais a galera ali do grupo, né, executivo do Vasco, envolvendo a 777, e teremos novidades positivas. Mas para que essas novidades sejam anunciadas pelo Vasco, o Vasco precisa, nesse primeiro momento, gente, voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu não posso aqui ficar trazendo informações, eu quero muito ficar trazendo essas informações, mas a grande realidade é que se contratar 10 craques sem voltar para a Série A, a torcida vai ficar totalmente combalida, chateada, e isso é uma realidade. Tá certo? Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Não deixe de se inscrever, muito menos de compartilhar o nosso canal, tá certo? Já somos mais de 57 mil inscritos, 458. Só depende de você aí para continuar crescendo a cada dia mais. Valeu? Se inscreve, compartilha e vamos com tudo, porque aqui é Vasco. Saudações vascaínas.